Bom, vamos lá. Estou gravando a videochamada, porque às vezes alguém não consegue acessar, e eu disponibilizo para vocês depois, tá? Deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês estão conseguindo acessar a minha biblioteca? Biblioteca virtual do sistema, ou vocês não tentaram? Quem não tentou, depois dá uma olhada lá, tá? Porque aí vai ter livro de bioquímica disponível. Talvez vocês já tenham o livro. Travou de novo, professor. Travou de novo? Será que é só o seu ou tá todo mundo Travou. travando aí? Gabriel, você tá me ouvindo normal? Ou tá travando aí? Ó, o Gabriel tá ouvindo normal. Então deve ser problema com a conexão, tá? O da Emily também tá normal. Como tá gravando aqui, é Luana, né? Luana? Uhum. Isso. Se depois ficar alguma falha, você consegue assistir o vídeo, tá? Talvez seja a conexão aí. Tá. O Gabriel disse que já conseguiu acessar a biblioteca, tá? E alguém aqui tentou achar o livro pela internet, o PDF? Conseguiram? Porque é interessante vocês acompanharem o material que eu estou disponibilizando para vocês pelo capítulo do livro, tá? Eu vou tentar enviar para vocês o capítulo de aminoácidos em PDF. Eu vou tentar separar ele do restante do livro, porque não dá para ficar encaminhando o livro inteiro, mas uma parte dele, talvez para vocês visualizarem, tá? No ambiente online tem, professor, na biblioteca. Tem. Tem. O Leninger tem lá? Leninger. Ah, então beleza, não preciso enviar. É bom saber, eu nem entrei para ver se ele estava lá. Então acessem, tá? Pela minha biblioteca, o Leninger. Nós estamos no capítulo 3, que é o capítulo de aminoácidos, peptídeos e proteínas. Eu dividi essa aula em duas para ela não ficar muito longa, para eu conseguir fazer a discussão com vocês, tá? Então a próxima parte a gente vai discutir como é que funciona a ligação peptídica, como é que são formadas as proteínas e as principais características das proteínas. Nessa primeira aula eu só coloquei ali características acerca dos aminoácidos. Se vocês tiverem alguma dúvida pontual, me perguntem, que daí eu já tiro essas dúvidas agora. Senão eu vou abrir com vocês a aula e vou destacando alguns pontos que eu creio que sejam mais importantes e que talvez haja dificuldade ou talvez não tenha ficado bem esclarecido lá no vídeo, que é de só 20 minutos, tá? Alguém já tem dúvida lá, já quer fazer a pergunta ou a gente pode ir direto para os slides? Pode ir direto por mim, não sei os outros. Tá, então eu vou projetar lá os slides dessa primeira parte para a gente fazer um apanhado geral. Se tiver alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, tá? Durante a explicação. Só se tiver com muito ruído no fundo, aí vocês deixam o microfone mutado. Mas se precisar fazer a pergunta, pode habilitar ele, não tem problema, tá bom? Vamos lá. Essa aula, então, é a primeira parte da aula de aminoácidos, peptídeos e proteínas, tá bom? Na sequência, como eu disse, a gente vai especificamente começar a discussão das proteínas. E nessa aula aqui, a gente precisa então só fazer uma correlação entre aminoácidos e proteínas para a gente poder começar, né? Quando a gente fala em proteína, a gente está falando de uma macromolécula, de um polímero, ou seja, ela é formada por unidades menores. E essas unidades menores que compõem as proteínas, nós chamamos de aminoácidos. Tá? Então, proteína é formada por aminoácidos. Quantos aminoácidos? Centenas, milhares. Vai depender de qual proteína é. Ok? Nós temos diferentes tipos de proteínas e esses aminoácidos eles estão unidos uns aos outros. Na próxima aula a gente vai ver que o nome dessa ligação é ligação peptídica. E quando essa ligação peptídica acontece, sai uma molécula de água. É uma reação de desidratação.
Por isso que a gente fala que a proteína é formada por resíduo de aminoácido. Por que resíduo de aminoácido? É o que sobrou do aminoácido, porque saiu uma molécula de água para poder fazer a ligação entre eles, tá? Essa ligação que acontece entre os aminoácidos é uma ligação covalente, então uma ligação forte, uma ligação estável. Portanto, quando você tem a formação da cadeia polipeptídica, da proteína, vai ser difícil você romper essas ligações peptídicas. Nós vamos ver que outras interações que estabilizam a estrutura da proteína lá na próxima aula, elas podem ser quebradas, elas podem ser rompidas. Mas dificilmente essas ligações entre os aminoácidos vão ser quebradas, tá? Quando a gente fala em aminoácido, o nome ele já dá uma ideia de como vai ser a estrutura desse composto. E nas nossas proteínas, nós temos basicamente 20 aminoácidos que as compõem, que nós chamamos de 20 aminoácidos comuns. Eles vão compartilhar uma estrutura. Qual que é essa estrutura que eles compartilham? Bom, eu tenho esse carbono que aqui está em azul, que eu chamo ele de carbono alfa ou carbono quiral, que no caso é um carbono assimétrico, tá? Ligado a esse carbono, nós teremos 4 substituintes. Nesse caso aqui, nós temos aqui em cima o grupamento carboxil, que nada mais é do que um ácido carboxílico que perdeu o hidrogênio, está aqui na forma ionizada. Desse lado aqui a gente tem um grupamento amino, é a amina, né, o NH2 que ganhou um próton e ficou assim, ó, NH3+. E aqui embaixo nós temos um radical ou cadeia lateral. Esse radical é o que vai diferenciar a estrutura de um aminoácido para outro aminoácido. No lugar desse radical, eu posso ter um hidrogênio, eu posso ter um grupamento metil, eu posso ter um anel aromático, eu posso ter uma cadeia alifática com vários grupamentos funcionais, enfim. Eu vou mudando a cadeia lateral e de acordo com o que eu tenho nessa cadeia lateral, eu tenho ali diferentes aminoácidos. Além disso, vai ter também um hidrogênio aqui ligado a esse carbono alfa, ok? Então, a estrutura básica é essa: carbono alfa ou carbono quiral, ligado a 4 substituintes que, via de regra, são diferentes entre si. Então, o hidrogênio é diferente do grupamento carboxil, que é diferente do grupamento amino, que vai ser diferente dessa cadeia lateral, do radical. Com uma exceção, né? Esse hidrogênio ele também pode ser o radical de uma outra molécula. A glicina, no lugar dessa cadeia lateral aqui, ó, no lugar desse radical, tem um hidrogênio apenas. Então, no caso da glicina, há uma repetição entre grupamentos aqui. Mas, na maioria dos casos, todos esses 4 grupamentos eles são diferentes, tá? Essa é a estrutura básica de um aminoácido. E daí, devido a essa estrutura básica, e por exemplo, aqui eu tenho um aminoácido que se chama alanina, no caso aqui, ó, no lugar do grupamento R da cadeia lateral tem um metil, nós teremos estereoisômeros. Professor, o que é isso? Tridimensionalmente, eu posso ter 2 conformações possíveis dessa minha molécula. Se você observar aqui, esse hidrogênio nessa molécula e esse grupamento amino estão em posições invertidas aqui nessa outra alanina. Essa alanina a gente chama de L-alanina. E essa D-alanina, né, é uma forma diferente. A gente diz que são estereoisômeros. Essas moléculas elas são oticamente ativas. Isso quer dizer que se for incidida uma luz sobre essa substância, uma luz monocromática, essa luz ela vai ser desviada ou para a direita ou para a esquerda. Por isso que a gente tem esse L e esse D. Esse L aqui é de levógera, porque desvia a luz para a esquerda. E esse D aqui é de destrógera. Entretanto, tá? Nem todos os L-aminoácidos vão desviar a luz para a esquerda ou os D-aminoácidos desviarem para a direita. Porque essa configuração aqui, essa nomenclatura, é baseada lá na configuração de carboidratos. Mas o que vocês têm que saber é que sempre vai existir um L-aminoácido e um D-aminoácido, que são estereoisômeros. Só que se for para a gente pensar na estrutura das nossas proteínas,
nós sempre teremos os L-estereisômeros. Então, no caso aqui, quem que vai estar presente na estrutura das proteínas? A L-alanina e não a D-alanina. Por quê? Porque as nossas enzimas, elas são estereoespecíficas. Os sítios de ligações das enzimas, eles são assimétricos. Então, quando você sintetiza um aminoácido, você não vai sintetizar ambos. Você não vai sintetizar L-alanina e D-alanina. A enzima ela vai sintetizar apenas a forma L. Por isso que no nosso organismo nós temos os L-aminoácidos e são eles que estarão presentes ali na estrutura das proteínas, tá? Se tiver alguém ainda com o microfone aberto, pessoal, muta aí, porque está dando interferência aqui, tá? Bom, ok? Então, nós temos dois tipos de aminoácidos, L e D aminoácidos, mas quando a gente pensa em organismo humano, nossas proteínas, a composição vai ser de L-aminoácidos, ok? Aqui é só um exemplo, no lugar do radical, eu tenho um grupamento metil, que no caso é a L-alanina. Como é o radical que vai diferenciar um aminoácido do outro, tem como a gente classificar esses aminoácidos de acordo com as características desses radicais. Eu vou aumentando a imagem nos próximos slides para mostrar para vocês quais são essas classes. Mas, basicamente, nós temos aqueles radicais apolares, nós temos os radicais polares e nós temos os radicais que podem estar carregados. O primeiro, então, ó, são aqueles apolares. Todos esses daqui, glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina, são aminoácidos que têm a cadeia lateral, ó, no caso da alanina, metil e assim por diante, são radicais apolares. Se são apolares, eles são hidrofóbicos. Professor, e daí que eles são hidrofóbicos? E daí que eles são aminoácidos insolúveis em água. Se eles são apolares, a água é polar, né? Polar gosta de polar. Então a água ela gosta de quem é polar. No caso, esses daqui são apolares, são hidrofóbicos, são insolúveis em água. E quando eles estão presentes na estrutura de uma proteína, eles vão interagir uns com os outros. E nós já vimos lá na aula de água que o tipo de interação que acontece entre moléculas apolares ou hidrofóbicas se chama interação hidrofóbica. Tá? Então, nesse caso, esses aminoácidos podem fazer interações hidrofóbicas, mais especificamente alanina, valina, leucina e isoleucina são os mais